muita gente que tem advogado em que o veículo elétrico não é o momento, né, que não devemos ainda entrar nessa questão do veículo elétrico. Todo mundo diz, mas haverá tanta bateria descartada que não teremos como reaproveitar essa segunda vida. Mas na realidade, hoje a bateria é reaproveitado 100%. Olá, sou Helene Gritsapes e é um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do Green Talks. Vamos juntos discutir o papel fundamental da tecnologia na promoção de um futuro mais sustentável. O Green Talks é uma colaboração entre a Green4T, que é uma empresa de soluções de tecnologia e gestão de infraestrutura de dados, com presença em toda a América Latina, e o portal de sustentabilidade Neomundo. Hoje nós vamos falar de um tema muito atual, que é a agenda de transição energética no transporte público. Para isso a gente tem uma convidada muito especial, que é Eleonora Passos. Ela é diretora da divisão América Latina da UITP, que é a Associação Internacional de Transporte Público, uma organização que luta, que tem como agenda principal a mobilidade no transporte público na região. Bem, deixa eu apresentar um pouco da Eleonora. Vou até ler, porque ela tem um currículo bem extenso. Ela atua há mais de 15 anos na área de política pública, advogando sempre em políticas setoriais e globais, com foco aqui na América Latina. É especialista em políticas públicas, com foco em mobilidade e logística, e tem como formação inicial arquitetura urbanística. Ela se aprofundou em desenvolvimento sustentável com um mestrado pela Universidade Politécnica de Madrid. Bem, Eleonora, um prazer ter você aqui conosco. Muito bom ter para discutir um pouco do transição energética e transporte público. Super obrigada por esse convite. Eu acho que é uma honra estar por aqui discutindo e trazendo um pouco dessa discussão do ambiente urbano e toda essa transição energética e a transformação que a gente vai ver nas cidades. Já está vendo, né? Já está vendo engatinhar, mas com certeza veremos muito mais daqui para frente. Bom, Eleonora, vou começar para você contar um pouco para a gente do papel no ITP nessa agenda tão importante para a gente na América Latina. Bom, eu vou começar contando quem é o ITP, né? O ITP é a União Internacional de Transporte Público, ela é uma organização não governamental que tem atuação global, especificamente a gente está aqui na América Latina, mas a nossa sede fica em Bruxelas, atuamos diretamente com a União Europeia e temos mais de 15 escritórios espalhados nos outros continentes, atuando e advogando pelo transporte sustentável. O transporte sustentável, mas também advogamos pelos atores do setor, que são os operadores, os provedores, incluindo as autoridades, as cidades, os gestores, os tomadores de decisão. Assim que a UITP é um grande guarda-chuva que engloba essa atuação de todo o setor de mobilidade e agora com essa agenda de sustentabilidade realmente guiando o que a gente quer para as cidades no futuro de mobilidade sustentável. Bom, você falou, o seu foco é a América Latina. E quando a gente olha a América Latina, é uma diversidade de países e de realidades, mas que tem coisas que são comuns. Desigualdade e desafios na mobilidade urbana. Na tua visão, quais são os principais desafios na região e o que a gente é diferente da Europa e Estados Unidos? Realmente, assim, a gente vive uma realidade, uma dimensão de investimentos e de políticas públicas completamente diferente das outras regiões, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente tem todo esse desafio do investimento a longo prazo, da limitação de recursos e também, muitas vezes, de uma ausência de políticas públicas. Então, por um lado, a gente tem essa hegemonia, infelizmente, no continente, e, por outro lado, a gente tem tido algumas das principais cidades do mundo com a transição energética puxando a política de mobilidade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, eu acho que é uma característica muito do continente, essa
diversidade de ações e, ao mesmo tempo, tendo especificamente no que se refere à mobilidade, à transição energética, e eu vou falar mais especificamente ainda dos ônibus. Por um lado, a gente tem uma realidade muito de uma ausência de políticas públicas nas cidades, e por outro lado, a gente tem os maiores exemplos de projetos de transição energética, que são a cidade de Santiago, a cidade de Bogotá, com as maiores frotas fora da China de veículos elétricos. Então, a diferença está aí, né? Um pouco de duas cidades, eu só estou citando essas duas, mas há outras, que estão realmente puxando essa transição energética com novos modelos de negócio, com uma inovação incrível. E, por outro lado, a gente tem cidades que ainda estão engatinhando e procurando os seus modelos de negócios e a maneira de como fazer os investimentos. E na Europa, a gente tem uma hegemonia maior, com políticas muito mais, eu diria, muito mais claras, com metas claras, e nos Estados Unidos também, né? Então, eu acho que nesse sentido, a política pública ainda patina um pouco no nosso continente, aí, apesar de ter dois dos maiores exemplos no mundo ocidental, como sendo de transformação energética para a mobilidade urbana. Sim. Você falou, Eleonora, de Chile e Bogotá, né, de Colômbia e Chile. Mas, pesquisando aqui para essa entrevista, eu vi dois cases interessantes. Um é do BRT em Sorocaba, que tem um exemplo grande de mobilidade e sustentabilidade, e um outro que foi o retrofit de um ônibus passando de diesel para elétrico. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses cases e algum outro que você acha que vale a pena destacar. Eu acho que você traz um case incrível, que é a questão do BRT, né? Porque quando a gente fala de transição energética e quando a gente fala também da melhoria da qualidade de vida nas cidades, não há dúvida que o BRT, que surgiu há 50 anos, esse ano a gente está comemorando 50 anos do surgimento do BRT. E aqui eu já vou fazer até um parênteses, uma pequena propaganda de Curitiba. 50 anos atrás, Curitiba lançava para o mundo a questão do BRT com um grande pensador, que foi o Jaime Lerner, com um grande tomador de decisões, e que deixou um legado incrível, né? E muitas vezes a gente esquece, né? Sim. E é a realidade do Brasil, né? Com esses corredores de ônibus, que também... Claro que eles aqui vão passar por, e muitos deles estão passando por essa transformação, mas só a implementação de um corredor de ônibus traz um ganho ambiental incrível, né? A gente está falando assim de uma transformação do espaço urbano, com uma recuperação da qualidade urbana, e que evidentemente está passando numa transição. A gente tem grandes exemplos aqui na cidade de São Paulo, na área metropolitana de São Paulo, com os ônibus elétricos também, BRT elétrico, né? Que é o projeto aqui na região metropolitana, e de fato, Sorocaba tem sido um exemplo assim, de visitação, não só interna, mas também uma referência para a América Latina. E acho que não é só essa questão, eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando do verde, da contaminação das cidades, mas a gente também está falando de modelos de negócio, modelos de financiamento, que se mantém a longo prazo. E Sorocaba, de fato, é um modelo de negócio, um modelo completo, não só na questão ambiental, de emissões, mas um modelo também na questão toda de financiamento, a modelagem que foi feita, assim como outros projetos, né? Mas aí eu já vou emendar para o retrofit, né? Sem dúvida, quando a gente está falando de frotas, e é uma frota gigantesca na América Latina, de ônibus, a gente está falando, evidentemente, do provimento de novos veículos, mas por que não advogar também? Temos frotas relativamente novas. Quando a gente faz a transformação dos veículos para veículos elétricos, o que você comentou, esse retrofit, o retrofit dá uma vida útil muito maior ao veículo, recuperando, né, aquela coisa que já estava quase no seu fim, ou não precisa esperar o fim, né? A gente teve até recentemente uma discussão, uma reunião discutindo quando fazer o retrofit, né? Então a gente tem cidades aí que têm frotas de 5 anos, de veículos de 5 anos, que tem que ser ou renovada essa frota, e aí a gente entra com o retrofit, a gente tem uma transformação e um reaproveitamento
assim, a cadeia do retrofit, a gente pode fazer outro programa só falando disso, né? Não, e chama outro especialista, porque eu não sou especialista em retrofit, mas eu falo assim, a transformação de um veículo, o ganho que se traz é algo absolutamente indiscutível e é viável, né? Porque sempre fica aquela questão, mas isso vai funcionar, isso vai realmente dar uma sobrevida ao veículo ou não? Então, de fato, acho que temos elementos incríveis e que devem ser explorados agora, assim, nesse futuro próximo. Sim. Pelo que você está me falando, o futuro já é hoje, quando a gente está falando de mobilidade. Mas a gente pensa mobilidade e veículo elétrico. E a gente sabe que tem outras tecnologias promissoras. Fala um pouco dessas tecnologias que são promissoras e que vêm por aí na questão de mobilidade. Olha, assim, a UITP tem trabalhado muito com a questão do hidrogênio, né? Há um grande projeto de veículos a hidrogênio. Agora, hidrogênio é elétrico, né? Vamos falar que a tecnologia hidrogênio é elétrico. E sem dúvida, o Brasil, aí eu vou inserir a questão do Brasil, né? Eu sei que vocês têm feito vários programas com pessoas da área agrícola e tudo, então, e o Brasil tem esse potencial de produção de hidrogênio verde, né? Que também daria outro programa. Hidrogênio verde seria outro programa. Aliás, eu adoraria, né? A gente falar dele. Então, tem grandes especialistas aí que estão trabalhando com a questão da cana e, enfim, outros. E o Brasil, de fato, pode se preparar para esse salto ao hidrogênio, né? A UITP tem um projeto específico de hidrogênio para a União Europeia, obviamente financiado, patrocinado pela União Europeia. Esse projeto vai mais 2 anos, né, mas já estão sendo testados diversos. Claro, é um veículo que ainda tem um custo alto. De aquisição muito alta, mas o Brasil, de fato, tem esse potencial para esse novo combustível, entre aspas, que se insere totalmente na cadeia produtiva que nós temos atualmente. Então, são temas que ainda vão ser devem ser bem trabalhados para o futuro e, sem dúvida, o Brasil vai estar nessa esfera. Que bom. Bom, aí tem outra coisa que acho que é importante a gente discutir, que é a questão das baterias elétricas. E aí tem aquele mito do descarte das baterias e quanto ela é prejudicial, quanto ela seria prejudicial para o meio ambiente. E aí vocês têm um conceito que é de mineração urbana. Conta pra gente o que é esse conceito. Olha, realmente esse conceito, eu até posso te dizer que eu aprendi meio que recente, né? É uma aula recente de alguns especialistas que deram pra gente. Muita gente que tem advogado em que o veículo elétrico não é o momento, né, que não devemos ainda entrar nessa questão do veículo elétrico, né, e já ouvi assim, muitos comentando, você se lembra daquela pilha de bicicletas daquela fotografia de pilhas de bicicletas compartilhadas, descartadas na China, será a mesma imagem que teremos de pilhas de baterias. Na realidade, isso não é verdade, porque hoje a bateria é reaproveitada absolutamente 100% dela. Tá. Né? Primeiro que tem uma segunda vida para a bateria, aí todo mundo diz, mas haverá tanta bateria descartada que não teremos como reaproveitar essa segunda vida. Mas, na realidade, hoje a bateria realmente ela tem esse conceito de mineração urbana, porque todos os minerais e todas as terras raras ou o componente que tiver interno é reaproveitado 100%. Tá. Então, ela, quando perde a sua capacidade de armazenamento energético, de produção de energia, ela vai ser descartada. Não é só a carcaça que o plástico volta para a natureza, mas todos os componentes internos. Então, a gente vai ver, e seguramente a gente está falando, muita gente brincava da cápsula, né, da máquina, né? Então, eu sempre faço essa analogia à cápsula. Do café instantâneo. Do café, né? Porque aquelas cápsulas de uma marca X que estarão descartadas na natureza. E hoje em dia, todo mundo sabe que aquela cápsula é absolutamente reciclada e existem toda uma cadeia, um business atrás que realmente o Brasil também tem um grande potencial para crescer nesse sentido. E para desenvolver esse negócio, né? Claro, isso daí, a gente não vai ter mais descartes, esses descartes malucos, né? Sim. Bom, aí a gente está falando de agenda pública. E quando a gente fala de agenda pública, tem toda a questão de infraestrutura, que é essencial para todos esses avanços.
Conta um pouco como é que você tem trabalhado nessa agenda com agendas, com políticas públicas e outros stakeholders, que a gente sabe que o governo é um stakeholder importante, mas você trabalha com uma cadeia para a questão de infraestrutura. Não, sem dúvida. A infraestrutura hoje, eu acho que assim, é uma questão, você falar de energia é cruzar uma série de dados, né? É cruzar dados e produzir dados, né? Então, a questão de infraestrutura, ela vai passar além da capacidade do que uma cidade tem, do que um gestor público terá. Uhum. Então, sem dúvida, isso requer as famosas parcerias e parcerias com novos atores, que é mais ou menos os casos que a gente tem visto tanto no Chile, como em Santiago, como em Bogotá e algumas outras cidades também, né? Atores externos, provedores de energia, provedores de veículos, provedores de tecnologia, infraestrutura de dados, que eles têm que entrar nessa brincadeira, porque quando a gente fala de transição energética, a gente não está falando de mudança de frota somente, né? A gente não está substituindo um ônibus a diesel por um ônibus elétrico. Sim. A gente está substituindo uma maneira de operar, e essa maneira de operar requer uma sofisticação de infraestrutura para o provimento não só da energia, mas todo o sistema de recarga e operação passa por dados, Sim. passa por uma inteligência de dados que tem que ser desenvolvidas em centros de controles, que tem que ser desenvolvidas em softwares, e a famosa Smart City, que a gente tem lutado e discutido há tantos anos, ela de fato se torna essencial para a operação desses veículos e a transformação desse espaço urbano, né? Tá. Bom, para finalizar, eu sei que vocês têm uma agenda super atribulada agora em maio, que vai acontecer o seminário e a primeira reunião do Grupo de Sustentabilidade Internacional. Conta um pouco quais são as expectativas, o que vocês esperam para esse evento agora em maio? Bom, te conto primeiro que esse grupo é um grupo no qual a Green4T tem um representante, né? A Roberta é uma das representantes da América Latina nesse grupo e, de fato, o que a gente espera é um encontro mundial dos grandes operadores, né? Então são operadores europeus, operadores da Ásia, que, na realidade, eles têm atuado muito nessa agenda verde, na agenda internacional, mas na agenda interna do setor de mobilidade. E, de fato, esse grupo está vindo pela primeira vez para a América Latina, é uma honra que estejam sendo, que a cidade de São Paulo, junto com o apoio com a Green, estão sendo os anfitriões, e vai ser uma oportunidade única de conhecer o trabalho interno e também de participar num seminário no qual vão estar sendo discutidos as grandes diretrizes para o setor de transporte. Você lembra qual a data desse evento? Vai ser em maio, né? O seminário vai ser dia 22 de maio, assim que, portanto, eu convido a todos a estarem presentes nesse seminário de sustentabilidade e mobilidade, no qual também vão ser discutidos os ODS, vão ser discutidos os standards e qual deve ser o futuro do setor, levando em consideração essa agenda verde. Excelente. Bom, muito obrigada, Eleonora, por estar você aqui conosco. Algum recado adicional que você acha importante, algum desafio que você acha, vamos falar, esse desafio é urgente, a gente precisa ter todo mundo consciente e batalhar por ele? Bom, eu acho que realmente urgente mesmo é essa combinação dessa agenda de sustentabilidade com a mobilidade, de maneira a fazer investimentos, entender que o setor tem grandes oportunidades de parcerias entre o público e o privado. Claro que uma agenda pública de políticas e diretrizes sempre apoiam e ajudam o desenvolvimento, mas não temos que esperar, temos que atuar em conjunto. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom, eu quero agradecer também a presença de vocês aqui conosco, pedir para que vocês sigam a gente nas redes sociais da Green4T da Neomundo, curtam lá, compartilhem, avaliem 5 estrelinhas se vocês acharem que a gente merece. E a gente espera vocês aqui para o próximo programa, onde a gente vai seguir discutindo o papel da tecnologia na promoção do futuro mais sustentável. Até já!